Ninguém fale mais, tá certo? Na sala. Então a gente vai ver sobre seguir sinais. Se já tá dando para todo mundo ver aqui, já tá tudo ok. Então pronto. Pessoal, é o seguinte. A maior dificuldade que eu estou vendo dos meus alunos em seguir sinais é em relação a isso aqui, ó. Isso aqui, para a gente testar na placa-mãe, um circuito, vocês têm que testar em DCV de 20 volts, certo? DCV de 20 volts, coloca o pino preto na fonte, tá bom? No terra da fonte ou na carcaça da fonte, ou colocamos o pino preto no pino preto da fonte também, tá bom? Com ele ligado, com fonte, processador, cooler, memória, placa diagnóstica, nós iremos medir os sinais de tensões, certo? Sinais de tensões significa as entradas e as saídas. Porém, vocês têm que prestar atenção nos terras, pessoal. Olha só, essa figura, esse desenho que eu passei para vocês, vocês veem que essas partes aqui, que está entrando no pino 1 do driver MOSFET, isso aqui é um driver MOSFET, certo? Essa figura aqui que está entrando sempre em algumas pernas são as trilhas, tá bom? Chamadas de sinais de tensões na placa-mãe. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ver é que nós temos uma parte verde mais clara e uma parte verde mais escura, ou da cor da placa, uma mais escura e uma mais clara. A parte mais clara é a parte onde vai ter tensões, tá certo? A parte mais escura é a parte onde terá o terra. Porém, algumas partes que tem trilhas também podem ter o terra. Já eu vou explicar como, tá certo? Primeiramente, se eu cheguei num drive MOSFET desse, eu vi, primeira coisa que eu faço é o quê? Procurar os terra. Primeiro terra é esse, que não tem, é na parte mais escura. Então, esse pino aqui, que é o pino 2, do driver MOSFET é o que? Terra, que irá ter 0 volts, tá bom? 0 volts o terra. Outro pino, vou procurar aqui, outro pino, esse aqui, o pino 677, o pino 7, ele é o terra por quê? Vou seguir os sinais. Eu estou vendo que essa trilha está indo para um capacitor cerâmico. Esse capacitor cerâmico não é de proteção. Ele está passando de um lado 3 volts, do outro lado aqui ele está tendo o quê? 0 volts, que é o terra, justamente o terra. Então, vamos lá, começou aqui, deixa eu apagar aqui no meio, para ficar melhor de desenhar para vocês, tá certo? Então, achei um que não tem trilha, que é o 0 volts, terra. Achei outro que também não tem nada, que é 0 volts. Encontrei 2 terras no driver MOSFET. Agora eu vou seguir as tensões de entrada e de saída. Então, venho aqui, tensão de entrada. Tensão de entrada eu tenho que ter o que, professor? Veja bem, que nós temos um circuito completo que é uma linha de sinais, tá bom? Essa linha de sinais, com certeza, vai ter alguns componentes. Só que uma coisa, pessoal, esses componentes jamais um vai ter uma voltagem, outro vai ter outra, outro vai ter outra não, porque aqui é só uma trilha. Se fizesse isso, ia ficar o quê? Ia ficar em curto. Então, eles têm que ter a mesma entrada ou saída, tá certo? Mesma tensão. Aí eu venho medir o quê? Eu venho medir, antes de testar o pino 1, pessoal, de entrada, eu venho medir eles. Primeiro, eu tenho aqui um jumper 1, ele está entrando 3 volts. Vamos dizer que ele está entrando na memória, 2.5 volts. Entrou 2.5 volts, como ele é um jumper, ele vai passar quanto? 2.5 volts. Então quer dizer o quê? Quer dizer que essa trilha fechada, ela é de 2.5 volts, tá certo? Essa trilha fechada de 2.5 volts, então, no resistor aqui embaixo, no outro lado tem que ter a saída de 2.5 volts, em todos os dois, não importa o que ele tem de entrada.
Então, no caso de um resistor aqui, ele vai ter, vamos dizer, 5 volts de entrada e 2,5 de saída. E aqui nós temos um resistor de 170. O que é esse resistor de 170? 17, o 0, repete o 0. Então, 17, quantas vezes o 0? 0. De 170 ohms, certo? Ele é um resistor de 170 ohms. Como eu falei, pessoal, não esqueçam de testar o resistor. Se você vê que ele está passando corrente dos dois lados, você tem que saber se ele é um fusistor ou um resistor. Fusistor é aquele que passa corrente dos dois lados. Por quê? Porque ele é só um de proteção, certo? Como se fosse um jumper. Você retira ele e testa na escala de ohms, como vocês já conhecem no curso nosso, que a gente passou para vocês. Testou, deu 170 ohms, então bote ele de volta no canto, ele tá ok, tá certo? Então, aí nós vemos que essa entrada tem 2,5 volts nela completa. Se ela tiver em curto, aí vai acontecer que um resistor desse aqui tá 2,5, o outro não tá entrando nada. Por exemplo, nós temos 2,5 volts nos dois lados e temos um resistor que está passando nada, aí esse resistor se encontra ruim, ou a trilha dele, que sempre nós devemos acompanhar, tá bom? Então quer dizer que se ele tiver 2,5, então pino 1 tem 2,5 volts, tá certo? Se ele tem 2,5 volts, agora vamos para o pino do 3 e o pino 4. Pino 3 e o pino 4, nós temos um capacitor eletrolítico. Esse capacitor eletrolítico, eu medindo ele atrás da placa-mãe, no positivo dele, que se encontra na parte porque, veja bem, para você saber, exemplo, para você saber, professor, mas qual é que eu vou saber se o capacitor está em cima? Qual é que eu vou saber qual é a voltagem que está passando nessa trilha? É só você virar a placa-mãe, que geralmente você vai encontrar um capacitor dessa forma. Deixa eu tirar aqui. Você vai encontrar um capacitor com terra, né? Ó, você vai encontrar debaixo da placa-mãe ele e vai encontrar o pino pretinho, que é o terra, certo? Esse pino pretinho que é o terra e o outro pino que vai ser ligado no corpo, que está sendo ligado no corpo da trilha, tá bom? Então, nesse lá tinha 1,7 volts, professor. Então quer dizer o quê? Quer dizer que esses dois pinos é de 1,7 volts, tá certo? E aí eu vou testar o pino de cima, que também não tem trilha, então ele é o terra, 0 volts. Então vamos lá, 0 volts também, tá bom? E aí, professor, nós temos o pino restante, o pino 6 e o pino 8. Pino 6 está entrando no transistor SMD. Eu coloquei errado aqui, ele é ao contrário. Na verdade, ele não pode entrar assim, ele tem que entrar na perna, né? Então, uma perna pode ser o terra e a outra perna a voltagem. Então, no caso, ele entrou no transistor SMD, professor. Nós temos que testar primeiramente o transistor SMD para depois testar a perna dele. Por isso, pessoal, nada de chegar testando primeiro os pinos. Vamos testar os componentes ao lado e a trilha dele completa para saber se não tem curto. Porque fica mais fácil. Se você testar a trilha dele, encontrar um curto, tirar esse curto, você vai vir de novo e já está lá a perninha funcionando, o terminal no caso, ok? Então aqui tem que ter, vamos dizer, professor, que ele entrou lá 3,3, saiu terra e entrou para a minha perna lá 2,5 volts. Então, ela tem que ter 2,5 volts, tá certo? Pino de saída, professor. Esse pino de saída, ele pode ser o pino 8, ele pode ser o pino de saída, mas nem sempre ele é o de saída. Por isso que nós devemos prestar atenção para onde a trilha dele vai. Ah, professor, esse aqui é o pino da memória, a memória é de 1,8, então ele tem que sair 1,8. Se ele é a trilha que vai direto para a memória, tá certo? Tem que prestar atenção nisso.
Então o professor aqui quer dizer, se ele for de 2.5, ele vai ter que ter de saída 2.5 volts? Exatamente. Ou, se no caso ele for um coletor ou um transformador, tem diferença dos dois, tá certo? Porque geralmente numa placa mãe, no slot de memória tem o transformador e o coletor. O transformador geralmente ele recebe uns 5 volts, passa 3, passa 2, 1 e 2.5 para o transformador. Aí o transformador vai transformar ele até chegar à voltagem certa do componente que você está medindo. Da mesma forma que eu ensinei isso aqui, pessoal, é para vocês aprenderem em CI, do mesmo jeito, CI PWM, como é que testa? Dessa forma aqui, testando. A gente não testa o componente em si não, pessoal. Nós testamos as trilhas de cada terminal para saber se tem algum encurto. Ok, pessoal? Tem alguém aí que entendeu? Todos vocês entenderam? Nós vamos terminar essa aula aqui agora e vou passar para as perguntas, porque a gente está passando para vocês em vídeo, ok?